Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Hoje conversamos sobre antropologia, comunicação e leitura, um dos assuntos abordados no CELACOM, o colóquio internacional da Escola Latino-Americana de Comunicação, evento realizado na Unesp em Bauru. Recebemos em nosso estúdio a professora Isabel Travancas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua formação é interdisciplinar e suas pesquisas abordam temas ligados à antropologia da comunicação de massa e as relações entre comunicação, livro e leitura. Professora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui. A antropologia é a ciência que estuda o homem em sociedade, as culturas humanas, os comportamentos e costumes sociais. Professora, muitas pessoas relacionam a antropologia às sociedades primitivas, mas isso não é verdade, né? E por quê? Porque, assim, não é verdade hoje, né? No começo da história da antropologia, essa é uma disciplina que começa estudando sociedades primitivas, sociedades exóticas, distantes. Hoje ela não estuda só sociedades ditas primitivas ou exóticas e estranhas. E o que vem a ser a antropologia urbana? Então, a antropologia urbana é como se fosse uma vertente desse campo maior de antropologia, né? Então, a gente teria antropologia indígena, antropologia jurídica, antropologia da saúde. A antropologia urbana vai ser aquela que vai ter o foco na cidade. Vão ser os estudos sobre a cidade e feitos na cidade sobre os habitantes desse locus urbano. E aí é um estudo tanto do indivíduo quanto de grupos sociais, por exemplo, que vivem na cidade? Isso. A antropologia sempre está preocupada com grupos, né? É a ideia de perceber como é que aquele grupo se organiza, se pensa, se entende, mais do que o indivíduo, né? Também está preocupado com o indivíduo, mas num contexto mais social. É o indivíduo social. Dentro desse grupo. Exatamente. Certo. E aí a comunicação, relacionando esse indivíduo num grupo, né, a partir do momento que as pessoas começam a se comunicar, ela se torna um fenômeno sociocultural, a comunicação. E aí como que a gente relaciona a antropologia nesse estudo da sociedade com a comunicação? Eu acho assim que tem muitas possibilidades de relação, né? A comunicação, se a gente pensar desde os primórdios, né, da escrita, etc., até a gente pensar nesse contexto da antropologia urbana, que é o tipo de pesquisa que eu venho desenvolvendo. É pensar em sociedades complexas, sociedades urbanas e o fenômeno da comunicação, particularmente da comunicação de massa, nesse contexto. E aí, qual é o papel, então, da antropologia nesse estudo, né? Identificando os fatores da comunicação que fazem com que uma sociedade se desenvolva mais do que outras, por exemplo? A antropologia está muito preocupada em entender como um determinado grupo específico se pensa, né? Então, tem um texto clássico de um antropólogo norte-americano chamado Clifford Geertz, que fala como captar o ponto de vista dos nativos. Então, o que a gente quer é entender como aquele grupo específico, né, se entende, se pensa, se compreende, né? Então, um exemplo disso foi a minha pesquisa que eu fiz como dissertação de mestrado sobre jornalistas, que se chama O Mundo dos Jornalistas. Então, a ideia de entender um universo específico a partir de uma carreira, né, e como esse grupo se pensa, se entende, vive, trabalha, se relaciona num contexto maior da sociedade. Então, falando um pouco dos jornalistas, já que você citou o seu trabalho, qual é esse papel deles, né? Como que eles se relacionam? O que ficou muito evidente para mim foi que algumas carreiras, não é exclusividade do jornalismo, mas o jornalismo é uma dessas carreiras, com as quais os seus profissionais estabelecem uma relação de muita intensidade. É o que eu vou chamar de adesão. Meus entrevistados falavam em paixão. Essa profissão é uma paixão, é uma cachaça, eu não consigo fazer outra coisa, né? E aí eu fui tentando decodificar o que eles estavam querendo dizer por paixão, né? E fui me aproximando desse conceito, que é o conceito de adesão. Ou seja, a gente pensar que essa carreira vai gerar um estilo de vida e uma visão de mundo particulares. Nem todos os jornalistas são iguais, mas eles têm em comum
essa perspectiva. Essa questão da paixão, da adesão, à profissão. Essa questão da paixão e da adesão que vai gerar esse estilo de vida e essa visão de mundo. É o jornalista que fala, eu olho para tudo pensando se aquilo rende uma notícia ou não. Né? Então é como se você tivesse uma maneira de olhar para o mundo como se o mundo fosse uma grande reportagem, um grande jornal. É esse olhar que os jornalistas têm, então, diante de qualquer fato e diante do dia a dia deles. Isso, é muito presente, muito forte. E se a gente pensar na comunicação hoje, com os avanços da tecnologia, essa possibilidade de nos comunicarmos com pessoas que estão mais distantes, isso facilita na questão antropológica da relação entre as pessoas? Olha, assim, pra gente o que interessa é entender em que circunstâncias as coisas acontecem, né? Então, eu acho que tem um lado que efetivamente aproximou, né? É muito mais fácil as pessoas se comunicarem em lugares distantes, né? Via internet, via Skype, Facebook, e-mail, etc. O que eu acho que interessa, e aí as primeiras pesquisas, que a gente já começa a ter pesquisas sobre cybercultura, sobre essas relações, vão mostrando, né, do quanto essas relações têm um quê de particular, pela questão de ser através de um veículo, e o quanto elas estão ainda muito ligadas a relações face a face. Né? Como é que você constrói a sua rede de relações, como é que você se relaciona essa necessidade com ela, de ver o outro, de repente. De ver o outro, de se aproximar, de estabelecer um ponto de contato, né? Mesmo que seja no mundo virtual. Né? As pessoas se amam e se odeiam no mundo virtual. Então, esse amor e esse ódio não é tão distante quanto a gente poderia supor, do que esse mesmo amor e ódio na vida real. Isso torna a sociedade um pouco mais complexa? Eu acho que sim, eu acho que o que a gente vem vem num caminho de cada vez as coisas estarem mais complexas. Né? Quando a gente pensando num texto clássico das ciências sociais do Zimmel, cujo nome é A Metrópole e a Vida Mental, né, em que ele vai falar do que é essa complexidade da metrópole, a relação com o tempo, a quantidade de tipos de trabalho, né, de profissões, mesmo de lazer. Então a gente vê isso potencializando. Né? Se a gente pensar hoje quais as possibilidades de carreira que um jovem tem hoje quando está entrando numa faculdade, as formas de comunicação, né? Então, assim, isso está se ampliando enormemente. Então, na medida em que amplia, você tem mais alternativas, mais complexo é. Isso é mais complexo para os jovens. Sobre eles a gente fala um pouquinho no próximo bloco. Tá. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. O Diálogos está de volta. Nosso bate-papo de hoje é com a professora Isabel Travancas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é uma das convidadas do CELACOM, o colóquio da Escola Latino-Americana de Comunicação, evento realizado na Unesp em Bauru. Professora, falávamos há pouco dos jovens, e você tem uma pesquisa, né, que se chama Jovens e Mídia, Livro, Cinema e Internet. Quem são esses jovens que participam da pesquisa? O que você identifica nesse sentido da formação de leitores por conta desse contato com o cinema, com a internet, com a própria mídia? Na verdade, essa é a minha segunda pesquisa, eu vou até falar um pouquinho. Né? Eu comecei há anos atrás fazendo uma pesquisa sobre juventude e televisão, onde eu fiz um estudo de recepção com estudantes universitários do Jornal Nacional. Né? Acompanhando com eles, indo na casa deles, ver o Jornal Nacional e como eles se relacionavam com esse conteúdo. Né? As pessoas diziam que os jovens não viam jornal, que eles não estavam interessados, e a pesquisa foi na contramão dessa visão. Né? Eles veem sim, eles têm opinião, eles amam, odeiam, mas eles não são indiferentes ao Jornal Nacional. Então, assim, eu já vinha me aproximando desse universo jovem, nessa primeira pesquisa com jovens universitários, esse foi o recorte. Agora, universidades públicas e particulares? Universidades públicas e particulares de 4 carreiras: medicina, comunicação, pedagogia e serviço social. Medicina e comunicação
porque são carreiras mais difíceis, né? São carreiras muito disputadas, onde a relação candidato-vaga é muito alta, né? Então eu achei que se eu me restringisse a elas, eu podia ficar centrada num universo chamado, considerado possivelmente mais elitista, né? E pedagogia e serviço social estão na outra ponta, né? Então seria a ideia de ter um recorte que desse conta, sempre pensando que as pesquisas antropológicas são pesquisas qualitativas, então não tem essa preocupação com uma estatística, com uma quantidade, não são os números que valem, né? O que importa é essa fala, o quanto essa escuta vai dizer desse jovem, muito mais do que quantos números de forma absoluta. Essa pesquisa que eu estou realizando agora, eu estou no meio dela, em plena pesquisa, né? É uma pesquisa sobre a relação dos adolescentes com o livro, a leitura e os seus desdobramentos. Os desdobramentos do livro e da leitura no cinema e na internet. Não é uma pesquisa sobre cinema e internet de uma maneira mais genérica, né? É uma pesquisa que está preocupada com essa ideia da chamada convergência midiática, né? Eles leem, veem um filme, vão para o blog ou não, né? Então, essa pesquisa tem um foco em adolescentes, né? O número de adolescentes que eu entrevistei até o momento foram 30, de escolas públicas e particulares do Rio. Qual a faixa etária? A faixa etária de 13 a 17 anos, meninos e meninas, né? Da Zona Sul do Rio, da Zona Oeste, de bairros do centro da cidade, né? Procurando, eu fui a 5 escolas, e aí a minha entrada nessa escola foi ir nas classes, né? Sempre através de relações pessoais ou profissionais, de professores, né? Que se dispuseram, que ofereceram seu tempo para eu entrar em sala, conversar com os alunos, falar com eles o que era a pesquisa e também ouvir um pouco eles. Num segundo momento, eu aplico um questionário, né, com várias perguntas, mais curto, onde eu pergunto, você lê, o que você lê, você gosta de ler, não gosta de ler, seus pais leem, o que você lê, como você lê, se você já ganhou um livro de presente. E a última pergunta é, você gostaria de participar de uma segunda etapa da pesquisa? Essa segunda etapa consiste numa entrevista mais longa, aprofundada, de preferência no espaço da casa, né, onde eu pudesse, na casa do adolescente, onde eu pudesse conhecer melhor ele, né, e a relação dele com os livros e a leitura. Certo, professora. E esses adolescentes, eles têm um costume maior, assim, de ler pela internet ou não? O livro físico ainda se faz presente? Você já conseguiu identificar isso? Já. O que ficou evidente, assim, claro que eu ainda estou no meio do processo, né? Eu estou na primeira etapa, né, da pesquisa, fiz o questionário e as primeiras entrevistas. O que ficou evidente para mim tem um grupo de adolescentes que estão interessados em livro e leitura, e esses que estão interessados em livro e leitura estão lendo livro de papel, né? É esse livro que circula. Mesmo os adolescentes de camadas médias ou médias altas, né? Ainda ninguém me falou dessa experiência de ler no iPad, de ler um livro na internet o tempo todo. Né? São coisas esporádicas. O livro ainda é esse objeto de papel que eles carregam, que leem na cama antes de dormir, né? Que leem no ônibus. Né? E a internet tem uma outra função, uma função muito mais de relações pessoais, de troca. Esse contato com o grupo. Exatamente, do que esse mergulho na leitura. Claro que eles leem, sim. Fãs de Harry Potter me diziam, eu vejo os sites do Harry Potter, eu entro para ver o que tem um blog de pessoas falando sobre um filme ou um livro, mas o livro em si, nesse momento, até agora, o que apareceu na minha pesquisa não, eles estão lendo muito pouco no computador e na internet. A senhora falou do Harry Potter, né? Então, Harry Potter é um livro, né? Primeiro é uma obra, né, impressa, escrita, e depois se transformou num produto audiovisual. E será que esses jovens, eles se encantam, de repente, pela leitura por conta de ter esse produto audiovisual ou não? Essa relação não existe? Olha, eu acho que essa relação é posterior, né? Porque o que eu acho que é muito característico do adolescente, que é outra coisa que também está me colocando muitos desafios, eu nunca tinha pesquisado adolescentes, né? Toda a complexidade da pesquisa com adolescentes, né? A começar pela dificuldade de falar e de se expressar. Você gostou do livro? Aham.
você achou, achei legal. Mas você achou legal por quê? Porque eu gostei. Né? Então, assim, essa dificuldade de poder refletir mais, dissertar... Sobre os próprios hábitos. Sobre os próprios hábitos, sobre o livro, sobre o filme, etc. Isso de um lado. De outro lado, eu acho que uma outra coisa que é característica da adolescência, né, que é essa coisa grupal, né, e é esse sentimento de fã. Né? Então, assim, é claro que isso não é exclusividade dos adolescentes, só os adolescentes são fãs, mas se a gente pensar naqueles fãs dos artistas, dos grupos de rock, dos atores, etc., vem na cabeça muito pra gente essa imagem das meninas, das adolescentes, etc. Então, é nesse contexto do fã, daquele adolescente que leu Harry Potter, leu o primeiro e adorou, e leu o segundo, e leu o terceiro, e leu o quarto, que vai ver o filme, vai ver o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e vai comprar o DVD, e vai ter em casa, e vai rever. Né? O que a gente está chamando, a gente não, esse é um conceito na comunicação de convergência midiática. Dessa ideia de que você acompanha aquele produto em diferentes veículos, em diferentes caminhos. Mas para você acompanhar, você tem que ter gostado lá na frente, lá na base. Você tem que ter gostado do livro. Né? Claro que você pode ver o filme sem ter lido o livro, óbvio. Mas você precisa gostar muito do livro, para gostar do filme, para fazer esse caminho. E exatamente por eles estarem em grupo, há uma influência dos colegas? Por exemplo, alguém que já tem esse hábito, que assistiu ao filme primeiro ou leu o livro primeiro, incentivar os outros do mesmo grupo, mesmo que não seja fã, e aí, de repente, essa pessoa se torna fã? Com certeza. O que eu percebo, e principalmente no universo feminino, né, as meninas são mais leitoras, como um pouco na Inglaterra do século XVIII. O Crepúsculo mostrou bastante né? Isso. As meninas são mais leitoras que os meninos, esse é um dado. As meninas leitoras falam mais dos livros do que os meninos leitores. Né? Elas compartilham com as amigas, elas trocam os livros, eles circulam, é assunto de conversa. Né? Então tem um papel aí de moeda de troca, de espaço de sociabilidade, que esse lugar do livro e da leitura. A gente continua falando um pouco de livro no próximo bloco, professora. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí! Estamos de volta para o último bloco. Conversamos com a professora Isabel Travancas, pesquisadora de Antropologia, Comunicação e Leitura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, falávamos dos filmes que são inspirados em livros. E os best-sellers? Eles são também incentivo a leituras? Então, se a gente pensa no Dan Brown, né, o Código da Vinci, que estourou, né, vendeu milhares de cópias, né, mundo afora. É um incentivo à leitura, mesmo que isso não seja uma leitura em profundidade, como ele foi criticado? Eu acho super importante. Eu acho que, primeiro, a gente precisava sair desse lugar, né? Principalmente, eu acho que o universo acadêmico, os intelectuais, a crítica literária, da gente se colocar num lugar de que a gente que sabe o que é o melhor, o que é alta literatura e o que as pessoas devem ler. Ora, eu discordo radicalmente dessa perspectiva. Eu acho que as pessoas têm que ler o que elas quiserem ler. Né? Eu acho que, claro que eu lamento, né, que um jovem fique só no Código da Vinci, que ele não avance para outras coisas, que, no meu ponto de vista, são mais sofisticadas, mais interessantes. Mas eu não tenho essa perspectiva de que a gente deva dizer o que as pessoas devem ler ou não e criticá-las por isso. Nós não somos um país de leitores, então esse é o primeiro ponto. Então, as pessoas estarem lendo já é um avanço. Né? Num segundo momento, a gente vai poder discutir ou aprofundar. Então, eu acho que os best-sellers têm uma função muito importante. Eu acho que o Harry Potter teve uma função muito importante para formar leitores numa geração que está agora chegando nos seus 20 e poucos anos. Sou professora da Escola de Comunicação da UFRJ, tenho muitos alunos que estão na faculdade. Eu tive uma orientanda minha que fez uma monografia sobre Harry Potter. Né? Então, assim, o Harry Potter teve um papel muito importante, né? Como um sedutor de leitores que não liam outros livros e se apaixonaram e se encantaram por um livro de 400 páginas, que fala
falava de um bruxinho, né, na Inglaterra, muito distante da realidade de muitos outros países, como o caso do Brasil. Então, eu acho que ele tem um mérito enorme, né? Eu acho que ele tem um papel fundamental. Então, eu particularmente sou contra essa postura do que a gente chamaria nos anos 70 de patrulha ideológica. O que é bom ser lido, o que não é, o que você deve ler ou não deve. Eu acho que isso não contribui em nada para a gente formar leitores. Eu acho que esses adolescentes vão continuar lendo o que eles quiserem e, no máximo, vão ler escondidos ou vão ficar reprimidos ou vão ter vergonha de dizer o que eles estão lendo, o que é lamentável. E essa sedução, né? Então, os jovens se seduziram pela história do Harry Potter, pela ficção, a mesma coisa aconteceu com o Crepúsculo. A quem cabe o papel de repente, incentivar ou seduzir para outras formas de leitura? Eu acho que aí a gente tem um amplo espectro, né? Que eu acho que no caso da sociedade brasileira, cada um desses espectros tem problemas, questões, dificuldades, né? O que eu tenho percebido na minha pesquisa com adolescentes é o papel, que não é novidade, não sou eu que estou descobrindo, né? Todo mundo que pesquisa leitura sabe disso e fala, e a minha pesquisa só reforça isso. Papel dos pais, né? Pais leitores não é equação matemática, pais leitores igual a filhos leitores, mas a chance, a porcentagem, a possibilidade é maior. Não pais que falam para os filhos lerem, mas pais que leem, que têm livros, que frequentam livraria, né? Que comentam livro. Essa coisa do livro ser um assunto, ser um tema do jantar, do fim de semana. A mãe que fala, puxa, eu estou lendo um livro maravilhoso, né? Então, esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, a escola, né? Claro que a escola tem um papel muitíssimo importante. Essa é uma grande discussão. Eu não sou da área de educação, estou fazendo uma primeira pesquisa sobre leitura, mas essa pesquisa está me trazendo uma série de questionamentos, né? A partir da minha própria experiência como professora universitária. Eu sou professora na área de produção editorial, dou disciplinas de história do livro e de gênero literário e percebo, por exemplo, que esses alunos, esses estudantes universitários chegam na universidade com uma resistência, né? Eu não encontro uma palavra melhor para dizer, em relação à literatura brasileira e à literatura brasileira contemporânea. Né? Eles foram obrigados a ler Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto. Por conta do vestibular, principalmente. Por conta do vestibular, a escola obrigou. Muitos não se apaixonaram por esses autores, né? E chegam com uma enorme resistência. Não é o caso de jovens que não são leitores. Eu estou falando de jovens universitários de uma universidade pública, de excelência. Então, são leitores, mas não são leitores de literatura brasileira. O que me assustou imensamente. E o que esses jovens leem, então? O que eles leem muita literatura estrangeira. Eles leem best-seller, sim, eles leem Crepúsculo, eles leram Harry Potter e eles leem o que está acontecendo no mercado editorial. Né? Eles têm interesse pelos clássicos. Então a lista dos mais vendidos. Eles leem os mais vendidos e eles leem os clássicos também. Né? Clássicos de literatura portuguesa, de literatura inglesa, norte-americana, trazem para mim questões. Né? Nessa disciplina tem um espaço para seminários onde eles podem escolher um autor. Então é um autor japonês, é um autor argentino, mas literatura brasileira eles não leem. E além da literatura, o jornalismo. Né, os jornais, as revistas, né, você comentou da sua pesquisa, né, Juventude e Televisão, que eles assistem sim ao Jornal Nacional. E como fica o papel da notícia nesse cenário para formar leitores? Isso também foi uma coisa que me impressionou bastante nessa pesquisa, principalmente nessa pesquisa de livros nas escolas, principalmente em camadas populares, né, de jovens de 16, 17 anos, que é esse o escopo da pesquisa, né, que leem muito jornal, que falam que leem muito jornal, os chamados jornais populares. Né, os jornais que são distribuídos no metrô, os jornais de meia hora, o jornal extra, jornais baratos de enorme tiragem. Então, isso foi uma coisa que apareceu muito, muito mais do que nos jovens de camadas médias altas. Esses jovens não comentavam comigo que liam o Globo, que liam a Folha, ou que acessavam a Globo.com para ver notícia. Né? Então, eu achei muito interessante isso. Claro que eu ainda tenho que me aprofundar para entender o que isso quer dizer. Né? Tem um desejo de leitura, tem um desejo de conhecimento e que esses jornais têm um papel, né? Principalmente nesse universo de camadas populares. E esse jovem também, hoje, ele se torna
fazedor de notícia por conta do vínculo com a internet. Como a senhora analisa esse processo aí de jovem que também se torna, de certa forma, um jornalista? Eu acho essa é uma questão muito complexa, né, para quem está trabalhando diretamente nessa questão de formação de jornalistas e tudo, porque eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é aquela página no jornal Globo, Eu Repórter, né, que eu estou passando na rua e vejo um carro parado em cima da calçada. Eu acho isso. Eu acho importante, acho que o jornal tem que ser multivocal, polifônico, vozes dos leitores, como era o espaço da Carta aos Leitores, né, que continua sendo, de articulistas, de repórteres, editorial. Eu acho essa a graça do jornal. O jornal ser um pouco esse caleidoscópio de muitas vozes, ainda que tenha um dono, uma empresa, etc. Então isso é uma coisa. Outra coisa é a gente pensar esses jovens se colocando como repórteres, ou seja, tendo uma experiência de fazer algum tipo de reportagem. Eu acho essa experiência super válida. Claro que eu acho que a gente tem que entender que isso é um processo, né? Que reportagem não é só chegar lá, pegar o microfone e entrevistar alguém. É alguma coisa mais complexa, que muitas vezes nem os jovens sabem, nem os leitores de notícia, né? Acha que é tudo muito simples, né? E, na verdade, é muito mais complexo. Você tem um papel aí o jornalista é um mediador, né? Um mediador entre a realidade dos fatos e os leitores. E ele tem que cumprir bem esse papel de mediação. Certo, professora, a gente agradece a sua participação aqui no programa. Muito obrigada a vocês. O Diálogos de hoje acaba aqui. Na próxima semana, a gente continua a falar de leitura e formação de leitores. Em nosso site, você pode rever este e os demais programas. Assista e deixe os seus comentários. Até mais! Thank you.